uma parte deles, porque os primeiros já estão casados, estão já em suas casas, criaram um cenário que foi muito bom. E depois aquele vídeo que ela sorrateiramente mandou falando com o Mário, e o Mário nem me disse nada. Não. A minha emoção... Foi um momento bastante peculiar, vale a pena. Mário, sui generis. E só bem. para corroborar o que o Mário dizia, portanto, este comportamento dos jovens em começar de trás, que é para tentar construir a vida a partir do teto, é um bocado a ausência da educação cristã. Concordo. Porque, Mário, repare, o homem foi feito à imagem de Deus, de acordo com as crenças bíblicas, certo, Mário? Certo. Então, Deus primeiro fez o mundo, que é a casa, né? Colocou as coisas todas lá dentro e por último é que fez o homem. E nós estamos a fazer primeiro o homem, depois vamos atrás da casa, do emprego. Uma confusão. Mário. Bom, temos imagens que nos chegam da estrada de Cacoaco. Corretíssimo. Já vamos ter o sinal do CISP. Professor, não sei se está a acompanhar o governo provincial, estou a falar do governo da província de Luanda, está nesta altura a organizar, a reordenar a circulação de veículos, né? Sim, Mário. De motociclos também, inclusive uma prática que nós temos estado a acompanhar e já vimos aqui diversas vezes no nosso programa. Já vamos falar disso, né? Vamos, porque sim, até as vamos. imagens são elucidativas. Correto. Imagens que nos chegam da rotunda do Africano, isto é no município do Lobito, província de Benguela. Corretíssimo, Mário. Nós vemos aqui este emaranhado, esta confusão, são mototaxistas. Correto. E percebe-se, Mário, que há requalificação do pavimento aqui nesta zona, certo? Aquele troço à nossa direita já foi requalificado, este está em requalificação. Daí que está fechado, todavia os mototaxistas vão utilizando, certo? Vão utilizando. Não sei por que razão, porque sempre que haja requalificação de uma via, deve ser interdita nesta a circulação de veículos. Repare que os veículos fazem a circulação pela zona já requalificada. Pronto, do ponto de vista da circulação rodoviária, Mário, o trânsito é feito de forma ordeira. Olha aquele veículo, vai ter entrar, aquele Suzuki, Mário. Pois, até ele mandou remover a barreira, né? Mas essa barreira, quer dizer, não é para inviabilizar o acesso de veículos? Exatamente. Parece-me que sim. Exatamente. Só devia ser aberta para veículos que estejam a intervencionar a obra. Outro sim. Visto, não deve ser. Correto. Outro sim. Deveria colocar ali um sinal vertical, certo? Que indicasse trânsito proibido a todos os veículos e com um painel adicional a dizer, excepto veículos afetos à obra. Muito bem. Certo? Para que a informação fosse clara. E outra, deveria ali colocar, certo? Autoridades que impusessem, certo? Ou que impedissem o acesso de veículos não afetos à obra àquela zona. É provável que também esta via dê acesso à demanda de residências. É uma zona residencial. Correto. E poder-se-á, portanto, também excepcionalmente permitir o acesso a moradores, para que tenham acesso às suas residências. Portanto, ali faltou um sinal gráfico vertical para então indicar a proibição ou limitar ou condicionar o acesso de determinados veículos. Mário, há uma nota aqui negativa que é este amontoado de pessoas também por de cima do passeio, certo? A fazerem uma venda ambulante, algo que não se via há alguns meses, já se passa a ver agora e que já dificulta a circulação de peões ali no passeio. Portanto, esta comunidade a vender ali no passeio, Mário, não é uma ação abonatória, é uma ação pouco abonatória, Mário. Muito bem. Nós vamos... Muito obrigado ao CISP. Olha, eu já tinha saudades deste ponto. Felizmente o CISP deu-nos agora esta imagem do Lobito. Vamos ver um outro ponto de uma das localidades do nosso país. Certamente não será na capital do país, não será em Luanda. Vamos ver um outro ponto daqui a pouco. Com a ajuda do CISP vai ser possível talvez rever e recordar momentos que nós já vivemos aqui no programa com aquelas imagens que são de encher o olho. Cidade do Lubango. Vamos ter certamente a qualquer altura. Aguardamos então pela intervenção do CISP. Os nossos agradecimentos ao CISP. Maravilha, província do Huambo, na Baixa da capital. Olha, Mário. Maravilha. E temos ali uma cena, um visual, uma cena boa de se ver. Olha, uma circulação pacífica, Mário, pacífica. Há ali uma nota que, pronto, não se percebe bem.
Ok, é uma via de um sentido apenas, Mário. Certo. Um sentido apenas. Daí a presença deste veículo à nossa esquerda em sentido para lá, certo? Portanto, é uma via de apenas um sentido e o trânsito faz de forma ordeira. Quero aqui realçar que há aqui uma nota negativa, é a tendência, a preferência dos condutores circularem pelo lado esquerdo. Certo. O Código de Estrada estabelece que o trânsito de veículos deve ser feito o mais à direita possível da faixa de rodagem. E só em casos excepcionais é que os condutores devem usar o lado esquerdo. Mas nota-se aqui que, embora seja uma via de sentido único, em que o trânsito é permitido pela esquerda, mas o Código estabelece que a utilização da parte esquerda da faixa de rodagem só deve ser feita em momentos específicos, certo, Mário? Certo. Que não é o caso. Portanto, havendo espaço à direita, não é permitido ocupar de forma deliberada o lado mais à esquerda. A menos, este caso do Toyota, Mário, que pretende parar ou estacionar do lado esquerdo, que é correto, já que na vez de um sentido, a paragem e o estacionamento também são permitidas do lado esquerdo. Isto sim. Muito bem. Já regressaremos ao trânsito e certamente o CISP vai oferecer-nos a possibilidade de ver um outro ponto de uma localidade fora de Luanda. É bonito quando vemos aqui imagens que vêm de outras províncias do nosso país. Agora vamos falar-lhe de reordenamento do trânsito na capital do país. Aliás, é um processo que não é novo, apenas houve um interregno. Será que agora pode fazer-se o trabalho de mototáxi em qualquer parte da capital do país? Primeiro, deixa já para ajudar o amigo telespectador, evitar especulações. Não está de forma nenhuma, e vai ouvir agora dito por uma voz oficial, não está, ouça lá em casa, o serviço de mototáxi não foi proibido. Não vale a pena começar a dizer que agora já não se pode fazer mototáxi. Não. Vai continuar a ser feito o serviço de mototáxi, só que, a partir de agora, quem vai definir as zonas da atuação são as administrações municipais, porque não poderá ser feito em qualquer parte da cidade capital. Vamos ouvir o diretor dos transportes ao nível de Luanda, Filipe Comandala. Roda, Roger. O que a postura diz é que naquelas avenidas, ruas e artérias que foram anunciadas, será proibido o exercício da atividade de mototáxi. Ou seja, nós não estamos aqui, que fique bem claro, repito, não estamos a proibir o exercício da atividade. A atividade vai continuar, tanto mais que os mototaxistas têm sido um grande parceiro na mobilidade de pessoas e bens na província de Luanda. Nós, para chegarmos à elaboração dessa postura, foi um trabalho que tivemos que fazer conjuntamente com a direção das associações, das cooperativas, dos mototaxistas também, e dizer que o trabalho dos mototaxistas continuará, só que agora vão trabalhar ali onde a administração local os indicar a fazer esse trabalho. Quer dizer, que os mototaxistas farão o seu trabalho livremente, mas ali onde serão indicados a trabalhar. Só não poderão exercer esta atividade naquelas avenidas, naquelas ruas, onde a postura diz que não poderão circular. Agora, aqueles automobilistas que têm as suas motas particulares, estes está claro que não estão abrangidos. Quem tiver a sua moto, claro que não está a exercer a atividade de mototáxi, poderá, sim senhora, circular nas avenidas que a postura abrange. Meu amigo lá em casa, angolano, entendeu bem? Entendeu? Não está proibido. Porque agora proibiram, já não posso mais andar. Não é isso. O trabalho de mototáxi vai continuar a ser feito. Só que quem vai dizer, quem vai indicar os locais, agora será a administração municipal. Para não estarem... Porque, professor, às vezes a pessoa está a circular no interior do Talatona e cruza com mototaxistas no sentido inverso. Eles entram uns até a fazer roda. Mário, portanto, é uma medida que está a ser tomada
mas eu prefiro sempre olhar as medidas do ponto de vista legal. Certo, Mário? Certo. O que isso quer dizer? Nós somos um Estado. E nos termos do artigo 6º da nossa Constituição, o Estado subordina-se à Constituição e às leis. As leis vêm primeiro. Ora, é para dizer o seguinte: nos termos do artigo 10º do Código de Estrada, certo? Certo. As autoridades competentes têm competência para condicionar a circulação de determinada categoria de veículos em determinadas vias. Certo. Tem essa competência. Ponto final. Correto. E a lei estabelece mais. Diz que deve previamente informar por via dos meios de comunicação a medida que vai tomar de interdição, proibição ou condicionamento, certo? E também deve colocar sinais gráficos verticais nas vias onde a proibição ou o condicionamento far-se-ão presentes, certo? De forma que os condutores encontrem lá os sinais e não tenham acesso a essas vias. Isto Ponto é legítimo. final. É legítimo. Agora, onde é que está o problema? Está na proibição. Como temos forma legal de proibir a circulação de mototaxistas? Mário, relativamente aos mototaxistas, ou melhor, a veículos de duas rodas, existem sinais gráficos verticais que proíbem o trânsito de motociclos e ciclomotores. Certo. Há um sinal gráfico vertical. E é fácil, é só colocar lá o sinal: trânsito proibido a ciclomotores e motociclos, certo? Certo. Agora, para os mototaxistas, acredito, Mário, que outras medidas devem ser tomadas. Como? Primeiro, identificar quem são os mototaxistas, obrigar a eles que usem coletes, uma placa, não é, de mototáxi, quer dizer, um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. Porque senão depois, aquelas forças, aquelas entidades que têm a obrigação de fiscalizar o cumprimento da norma, terão dificuldades de saber se o Júlio Quental ou o Mário está a conduzir na condição de um motociclista ou de um mototaxista. Não sei se está a ver a ideia, Mário. Porque os mototaxistas não estão perfeitamente identificados, nem por coletes, nem por capacetes, nem por uma placa que indique, certo? Que é um mototaxista. Por exemplo, os táxis, nós vemos aqueles táxis personalizados. Tem lá em cima, táxi em cima, táxi de lado, há logotipos específicos. Agora, os mototaxistas, como é que será isto? Portanto, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas para que haja eficácia na aplicação dessa norma. Senão depois haverá dualidade de critérios. O polícia me manda parar, meu caro amigo, aqui você não pode. Não, eu não estou a oferecer a moto, vou para o serviço, vou buscar meu comida. Amigo, e até o indivíduo que está atrás é meu amigo, estou a dar boleia, é meu primo, certo? Então, temos que arranjar as medidas próprias. Ou então, usar o sinal que proíba a circulação de veículos de duas rodas. E ponto. Muito bem. Aí, até aqueles condutores até aqueles indivíduos que conduzem com moto própria não terão acesso. E aí depois então haverá problemas. Primeiro, é melhor, Mário, encontrarmos as medidas mais adequadas para identificar quem é o mototaxista, quem é que não é, e para então direcionar a aplicação desta medida. Muito bem. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária, aqui as notas importantíssimas relativamente a esta nova medida. Agora, nós, quando circulamos pelas artérias da capital do país, nos deparamos com caminhões parados, imobilizados, em qualquer parte da cidade. Mas em qualquer parte. O cidadão vai fazer a curva, de repente está um caminhão parado. E em alguns casos, sem sinalização. Correto. Como é que vai ser daqui para frente? Vamos ouvir também. Isto já está a ser acautelado pelo Governo Provincial de Luanda e quem o confirma é o Diretor dos Transportes, Filipe Comandola. Roda. Para o estacionamento, o que definimos é que os veículos pesados, conforme vemos hoje, encontramos vários caminhões estacionados nas faixas de rodagem durante dias, prejudicando a circulação, a mobilidade, e muitas vezes esses caminhões acabam por ficar aí dias e avariados. Então isso dificulta muito a mobilidade. O que nós apelamos é que os caminhonistas, os proprietários de caminhões, que tenham os seus estaleiros, os seus parques de estacionamentos, todos eles totalmente licenciados, para que então exerçam a sua atividade e não
colocar os veículos na via pública e nas faixas, interditando as faixas de rodagem. Bom, deu para perceber, não é, professor? Deu, Mário. E do ponto de vista da legitimidade, também é legítimo que isso ocorra, certo, Mário? Certo. Condicionar, portanto, a execução de manobras para determinado tipo de veículos em determinadas vias, também isso é legítimo. Agora, há aqui aqui, Mário, acho que é mais fácil. Sabe por quê? Porque aqui, portanto, além da informação, nas vias ou locais em que se pretende aplicar a proibição que condiciona a execução da manobra de paraestacionar para determinada categoria de veículos, é fácil, é só colocar os sinais gráficos verticais. Estacionamento proibido, certo, para automóveis de mercadorias. Estacionamento proibido para automóveis com peso total superior a X toneladas. Isto aí é fácil, certo, Mário? Se ele infringir, Corretíssimo. cai em cima. Inclusive, vou mais longe. Já houve uma medida do governo local, já há uns anos, que condicionava a circulação de veículos em determinadas vias. Certo. E que houve a colocação de sinais gráficos verticais a indicar a periodicidade da circulação. Dizia, Daí eu ter dito que essas medidas, algumas delas não são novas. não são novas, mas Não está a inventar nada. esteve correto, Mário. Não estamos a inventar a roda. Trânsito proibido para automóveis de mercadorias, não é? E depois um painel adicional a dizer das 14 às 20 horas, das 15, e isto é fazível. É resolvível. Mas não nos esqueçamos, Mário, que dá-me a impressão de que está-se a pensar de que apenas a nota informativa é fundamental. Não. A nota informativa é determinante, mas é imperativo que se coloquem sinais gráficos verticais nas vias e nos locais onde as proibições começarão a vigorar, certo? Certo. E, de acordo com o normativo, de acordo com o artigo 10º do Código de Estrada, certo? Portanto, 48 horas antes da entrada em vigor desta norma, devem ser publicitados por todos os meios possíveis a informação para que os condutores tenham consciência disto. Outro sim, Mário. Certo. Eu estive a ler a nota e ele faz referência a determinadas vias. Estabelece o Código de Estrada que devem ser colocados sinais gráficos verticais identificando estradas e localidades. Eu, se for a entrar que é para o Kazenga, eu tenho que ter noção quando é que começa o Kazenga. Então, todas as vias que permitem o acesso ao Kazenga, tenho que encontrar lá início do Kazenga. E quando eu sair do Kazenga, a zona limítrofe entre o Kazenga e o Sambizanga, eu tenho que encontrar fim do Kazenga e início do Sambizanga, para que eu tenha a percepção de que estou a entrar para o Sambizanga ou para o Kazenga e aqui começam a vigorar as normas A, B, C e D. Muito bem. Agora, relativamente ainda aos pesados, há algo que certamente já registou. Carga e descarga em locais inapropriados, qualquer sítio. De repente ele apeteceu-lhe descarregar toneladas de sal em plena marginal da capital do país. Para e descarrega e ponto. Ninguém tem que lhe dizer nada. Se acabou a diversão. Vamos ouvir isso dito pelo governo provincial. Roda. Quanto aos caminhões, não poderão circular das 21 às 5 horas da manhã. As avenidas que não poderão circular estão definidas na postura por município. Então, agora, é aquilo que nós estávamos a dizer. Há exceções. Aquelas empresas que, pela sua natureza, terão mesmo que aceder a essas avenidas, haverá, de facto, uma licença que os habilitará também em determinados locais, não abertos, mas em determinados locais, a circularem, a fazerem, exercerem a sua atividade. Pronto. Perfeito. Perfeito, Mário. Portanto, eu que dizia há um bocadinho. Certo. Há legitimidade? Há. É legítima essa medida. Agora, que se tomem as medidas. Repare, há bocado disse o diretor que em determinadas vias será proibida a circulação de veículos automóveis pesados das 5, ou melhor, das 21 horas às 5 da manhã. Exatamente, das 21 horas às 5 da manhã. O trânsito será proibido, certo? Quer dizer que só será permitido neste período antecedente. Corretíssimo, Mário. E isto como é que funciona? Com sinais gráficos verticais. O sinal gráfico, e amanhã, Mário, faremos questão de trazer alguns exemplos de que tipo de sinais serão colocados para indicar aos condutores a proibição de circular para a categoria de veículos. Para ajudar também os telespectadores. Corretíssimo, Mário. E é legítimo que, excepcionalmente, poder-se-ão conceder licenças que permitam que veículos de determinada
espécie ou determinada empresa circulem naquela via. E, neste caso, terá, portanto, uma autorização especial, certo? Mas isto, Mário, não estamos a inventar a roda. É algo que é fazível, é feito, é aplicável em outras latitudes e aqui também pode ser feito. Agora, temos aqui dito no programa, Mário, a eficácia da norma reside onde, Mário? No rigor da fiscalização. Exatamente. Aqueles entes sobre quem recai a obrigação de fiscalizar é que têm que ser rigorosas para que se então atinja o fim último da intenção da aplicação desta medida, Mário. E aí entra em ação a IGAI, ou seja, se o agente regulador ou aquele que tiver o fiscal que tem de fiscalizar a aplicabilidade destas normas aceitar propinas. Sim, se for um gasosista, não é? Gasosista, o automobilista tem que pegar no telefone e dizer logo aí, olha, aqui o senhor está a receber propinas extras, né? Corretíssimo, Mário. Porque, afinal de contas, estas pessoas que têm a obrigação de fiscalizar o cumprimento da norma, Mário, são agentes públicos, certo? Nos termos do artigo 15º da Lei da Probidade Pública, estão lá tipificados os entes que representam o Estado, que são agentes públicos. E os agentes públicos, no exercício das suas atividades, devem pautar por um conjunto de princípios. E um deles é o princípio da legalidade, o princípio do interesse público, o princípio da parcimônia. Portanto, há um conjunto de princípios que devem reger a atuação do agente público. Então, quem receber gasosas enquanto for agente público deve cair sob a alçada da lei. Mário. Muito bem. Muito obrigado, professor. O professor regressa daqui a pouco e amanhã vamos iniciar um ciclo de refrescamento, reciclagem para os amigos telespectadores que estão a conduzir e nunca foram à escola. Professor, muito obrigado. Disponha, Mário. Muito bem. Disponha sempre, meu caríssimo. Muito bem. E mais uma vez está de parabéns. Obrigada, Mário. Obrigada. Olha, de janeiro até agora, foram registrados 6 casos de abuso sexual na localidade de Sambacaju, província de Kwanza Norte. Agora, em Uyangombe, na comuna de Uyangombe, Sambacaju, um cidadão, tem imagem dele aí, um cidadão que teve um comportamento, eu chamaria um comportamento satânico, diabólico mesmo. Vai ver nas imagens, este rapaz tem 19 anos de idade, põe a imagem dele, tem. Este rapaz tem 19 anos de idade, ouça, 19 anos de idade. E ele está sempre coladinho à prima de 3 anos. A prima tem 3 anos. E ele, seus 19, está sempre com a bebê ao colo. Quando a bebê está a chorar, ele põe a bebê às costas até que a bebê cala. Só que agora, o homem de 19 anos, afinal, enquanto ele está nesse processo com a bebê, abusava a menina de 3 anos. A menina foi levada, foi observada e ficou confirmado. Vamos a esta história. Eu já regresso, roda, Regi. Mais um caso de abuso sexual contra menores. Tudo aconteceu no seio familiar quando este jovem de 19 anos, no final do mês passado, aproveitou-se da inocência de sua prima de 3 anos para praticar a ação que ocorreu no bairro Uyangombe. Quando a menina foi ao quarto arrumar as coisas, acredito que quando o menino também logo foi no quarto da menina e logo pegou na menina e levou. Porque é uma menina que ele habitou muito. Quando ela está a chorar, ele logo chega, pega na menina, lhe mete nas costas, gira com ele, depois dela parar de chorar, lhe traga. De janeiro até à presente data, este é o 6º caso registrado pela Polícia de Investigação Criminal no Kwanza Norte, só no município de Sambacaju.
Após a denúncia, a vítima foi prontamente levada ao centro materno-infantil daquele município, onde foi confirmado o ato. Segundo a médica Maria Gomes, a vítima já foi abusada várias vezes. Encontramos hematoma na vulva da criança e tinha também lesões na parede da mesma. E já não tinha ímã aí, parece que já foi a terceira vez aquilo, que já não havia ímã. Mais um crime registrado no seio familiar. José Francisco Antônio Genro matou o sogro, que em vida respondia pelo nome de Bento Mateus Coches, quando na madrugada do dia 1 deste mês, no município da Banga, ambos iam à caça. O suposto homicida tem 60 anos e a vítima 53, tendo deixado 8 filhos e viúva. Quando este mesmo cidadão, na companhia do seu sogro, decidiram ir à caça, isto na comuna da Aldeia Nova, município da Banga, onde supostamente este terá tropeçado no percurso e na sequência efetuou um disparo mortal contra o seu próprio sogro. Apresentou-se às autoridades que prontamente efetuaram a detenção. Na verdade, esta é a versão deste cidadão. Agora vamos fazer o nosso trabalho de especialidade dentro daquilo que é a nossa abordagem para então chegarmos à veracidade dos factos. Crimes ocorridos no seio familiar preocupam autoridades locais no Kwanza Norte, que apelam para denúncias. Bom, para não fazer confusão lá em casa, são 2 casos. Para não fazer confusão. Esse que vimos há bocadinho na parte final da matéria é referente a uma morte por acidente até agora. O genro e o sogro, o José Francisco Antônio e o Bento Coches. Genro e o sogro era mais novo que o genro 60 anos, sogro 53, e vão à caça. O genro tropeça e dispara. Ele está com a arma, tropeça e dispara. Morte acidental, até prova em contrário. Eu vi o porta-voz fazer referência a isso. Agora vamos àquele caso que está na mesma peça. Não faça confusão, que está na mesma peça. Uma parte refere aquilo que vamos ver agora. Põe aqui, Regi. E é este assunto que eu quero chamar a atenção lá em casa. Olha, já vai ver, né? Vamos criar as condições técnicas para poder ver lá em casa. O jovem que você vai ver nas imagens, 19 anos, cuidava da prima menor de 3, embalava a prima de 3 anos. É ele. Quando a prima estivesse a chorar, a prima só gostava dele. Ouça! Eu acho que as pessoas já deviam perceber que havia algo estranho aí. Porque a menina, quando começasse a chorar, só queria o colo dele. Percebeu bem? A menina, tão logo começasse a chorar, não recebia carinhos de ninguém, não aceitava carinhos de ninguém. Só queria carinhos dele. E ele pegava na menina, ia com a menina passear as costas até a menina calar. Afinal, ele... Veja. O Francisco Juníper, a qualquer altura, pode, a partir do Kwanza Norte, dar-nos mais detalhes relativamente... Já temos o Francisco. Já vamos voltar a ele. Francisco, boa tarde. Como é que nós podemos... Como é que vocês aí, ao nível do Kwanza Norte, estão a enfrentar este dilema do rapaz que já fazia cenas românticas com a prima de 3 anos de idade? Que comportamento, hein? Juníper, boa tarde, é contigo. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos caros telespectadores. De facto, é um assunto que deixa preocupada a sociedade kwanza nortenha, uma vez que só este ano, no município de Sambacaju, são 6 casos. Por isso mesmo está conosco o diretor provincial do INAC, Sr. José Tango. Sr. José, muito boa tarde. Fala em direto para o Ecos e Factos. No Sambacaju são 6 casos em apenas
portanto, apenas este ano, não é? Qual é a realidade da província? É uma realidade que nos preocupa bastante enquanto instituição que exerce advocacia sobre os direitos da criança, que trabalha para o bem-estar das famílias no geral. Estamos muito preocupados com estes números que todos os dias nós registramos na nossa instituição e através de nossos parceiros, estamos a referir dos órgãos de investigação criminal, ao nível de toda a província. Estamos a falar de quantos casos? Estamos a falar ao total, até a presente data, de janeiro até a presente data, um total de 63 casos registrados a nível da nossa província. Então, são casos que envolvem, na maior parte, pessoas que estão ligadas próximas das vítimas, que têm estado a praticar esses atos que são continuados por toda a sociedade. 63 casos de abuso sexual que envolvem menores no Kwanza Norte, só este ano. Certo. Por isso é que estamos muito preocupados. Estamos a falar em 10 municípios da província e só para dizer de que todos esses casos, dos 63 casos que foram registrados, não condizem com aquilo que é a prática realmente que as comunidades têm estado a registrar. Por quê? A maior parte das vezes as comunidades só reportam, ou seja, denunciam aqueles casos que sentem que chocam bastante com a sociedade. Por exemplo, estamos aqui a nos referir daqueles casos que envolvem menor que tenham 13, 14 anos. Esses casos normalmente, por razões que nós dissemos, ou seja, classificamos como razões culturais, que muitas famílias pretendem resolver à sua maneira, encontram entendimento entre as partes e, consequentemente, promovem o casamento entre esses adolescentes, ou seja, entre adolescentes e pessoas adultas. Então, preocupamos muito com esta prática, que são práticas nocivas, culturalmente condenadas por toda a sociedade, que então podíamos passar uma mensagem muito mais positiva à volta deste assunto, um tratamento mais humano às nossas crianças, uma proteção mais adequada das nossas crianças, para que então tenhamos um futuro muito harmonioso para todas as crianças. O que é que o INAC tem feito para desencorajar esta prática? Bem, o INAC, naquilo que é o seu papel do exercício da advocacia a favor da criança, tem estado a trabalhar junto da sociedade, junto de seus parceiros, para a mobilização, ou seja, o desencorajamento dessa prática através da sensibilização das famílias, criar condições favoráveis para que as famílias as crianças se sintam mais protegidas e então temos estado a trabalhar com as autoridades tradicionais, com os pais encarregados de educação, com as diversas instituições, estamos a falar de escolas, igrejas, enfim, para uma mobilização total no sentido de proteção das nossas crianças. Por isso estamos até aqui muito preocupados mesmo com o número crescente que a província tem estado a registrar. Qual é o apelo que tem a deixar? Bem, o apelo que nós deixamos é que nós temos que trabalhar muito mais de uma forma profunda para que aquelas pessoas que ainda entendam de que o melhor caminho é praticar violência contra a criança, isto é um crime. Porque quem pratica crime, ou seja, violação sexual contra uma menor é um crime, punível por lei, e tem os dias contados. E quem assim persistir, então vai ter a sua vida entregue às barras do tribunal. Muito obrigado. Nada por isso. Boa continuação. Mário, só para realçar aqui um facto, a maior parte dos casos acontece, portanto, no seio familiar, em toda a província. Este ano são 63 casos de abuso sexual que envolvem menores. Kazengo foi o município com maior registro de casos a nível local. Uma situação que deixa preocupada a sociedade e que merece o envolvimento de todos para o seu combate. Mário. Um abraço, Francisco Juníper, a partir da cidade linda de Ndalatando. E o mais grave, obrigado companheiro, mais grave, tudo que nós podemos perceber, e foi dito pelo porta-voz da entidade governamental que cuida das famílias e das crianças sobretudo, que estes 63 casos são os reportados, porque existem casos que não são
trazidos a lume, ficam escondidos lá dentro, num ambiente restrito, dentro da família. Não guarde casos de abusos sexuais a menores ou adultos. Ponha aí 15015, por favor. Não guarde em casa. Se vir um caso, se estiver a acompanhar um caso, se desconfia de um comportamento de abuso sexual que é praticado a alguma criança, denuncie. Aí está o número. Ponha outra vez aquele cidadão. Aquele cidadão. Ouça, lá em casa. Ouça bem o que eu vou lhe dizer lá em casa. Ouça bem. Sempre que você vir um homem muito ligado a uma criança, porque abraça aqui, aperta aqui, gosta... Não. Ponha o radar a funcionar. Por quê? O que é que se passa? Porque este rapaz, este que você vê, Samba Caju, ele, Kingongo, por favor, junte-se a nós. Este cidadão que você vê aqui nas imagens, este cidadão, estava sempre coladinho com a prima de 3 anitos. A prima sempre que chorasse, ela, primeiro que não aceitava outras pessoas, era só o primo. Por quê? Por quê? Afinal, fazia coisas à prima dele. Kingongo, 19 anos, membro da mesma família da menina, e aparentemente era o tal, não se chama filantropia, mas o relacionamento harmonioso entre parentes já está dentro do chamado convívio salutar, né? Aparentemente, afinal, e segundo ouvimos também pelas especialistas, já abusou a menor 3 vezes, pelo menos que confirmou. Mário Santos, mais uma vez o meu boa tarde e especial a todos os angolanos. Cada dia que passa, os números vão subindo e que... Veja que Kwanza Norte são 63 casos reportados. Se o Kwanza Norte, 63 casos foram reportados, imagina os casos que não foram reportados. Entretanto, se olharmos para este jovem de 19 anos de idade, maior de idade, que possivelmente seria a pessoa que iria oferecer uma proteção divina, ou seja, uma proteção social ao membro da família, é a mesma pessoa que comete esse tipo de crime. Portanto, estes são comportamentos subjetivos, a olho nu, nem sempre conseguimos chegar à conclusão de que o indivíduo tem ou não este comportamento desviante. Mas a partir do momento em que nós, e isto fica um alerta para a família, prestarmos atenção ao comportamento dos nossos membros dentro de uma casa, que é extremamente importante. Todas as vezes que ele tentava acalentar a criança, era um momento que ele aproveitava para abusar desta criança. E os dados dizem que já abusou mais de 3 vezes. Menos o que a pergunta é, a especialista, quando? Ou quando é que terá começado? A primeira vez. Porque são sinais que nós às vezes dissemos assim, vamos passar o pano por cima e quem sabe ele vai mudar. Não, esse tipo de comportamento não se muda com muita facilidade. Entretanto, já devia ser denunciado há bastante tempo, porque as famílias, por causa do mau nome que a família pode acarretar no ciclo social... No caso dele, pode ter apanhado a família de... enfim... a família pode não ter acompanhado o primeiro caso. Apanhou a família de surpresa também, como aconteceu com o resto da comunidade. Mas, Mário Santos, aqui nós também deixamos já um recado às nossas mamães, às nossas irmãs, que têm as meninas, têm que ter um cuidado completo, não é? Observar a criança. Será que a criança... Quem é que dava banho à criança? Para começar, a mãe ou a mulher tem a capacidade, ao longo do período que vai dando um banho à criança, vai vendo os aspectos físicos e por aí fora, e todos esses aspectos emocionais, que às vezes, por desconhecimento também, a nível das famílias, não conseguimos olhar, não é? Dizer que esta criança não está em condições. Portanto, há aqui também uma responsabilidade a nível da família, principalmente as mamães,
Hoje, todos os dias, aqui no Ecos e Facto, um dos canais que nós temos reportado esse tipo de situações todos os dias, temos apelar à família no sentido de redobrar a atenção, de redobrar a segurança a nível das crianças, porque já sabemos que a maior parte dos casos das violações está no seio familiar. E se está no seio familiar, é hora de cada um de nós, membros de família, estarmos atentos, vigilantes, cada um de nós. Mas o grande problema é o seguinte: estamos a mutilar o futuro deste país. Porque Kwanza Norte, com 63 crianças, número que chegou até o INAC, os que não chegaram, que futuro é que poderemos ter se continuarmos a olhar assim? Pacíficos e serenos. Kingongo, já agora, como especialista, vamos falar de um outro caso também. Como especialista, Kingongo, como é que esta criança pode ser ajudada? Não estou a me referir, porque esta criança está mais para lá, mais para a minha idade do que para a criança. Hein? Ele está mais para a minha idade. 19 anos, eu tenho cá as minhas dúvidas. Mas pronto, vamos. Como é que nós podemos ajudar a menina de 3 anitos para que ela não se sinta influenciada por aquilo que aconteceu com ela? Mário Santos, primeiro é que tem que ter um acompanhamento médico, para a gente poder perceber quais são os estragos que esses 3 atos que aconteceram com a menina, quais são as consequências que deixaram. E ao longo do crescimento desta criança, tem que ter um acompanhamento psicológico permanente, né? No sentido de acautelarmos aquilo que é a saúde mental desta criança. Portanto, se ter uma observação ou uma avaliação hoje e daqui para frente esta criança não ter um acompanhamento permanente, na idade adulta pode apresentar comportamentos desviantes, porque o que nós somos na idade adulta é o reflexo de uma caminhada que nós temos desde o período da infância até atingir a idade adulta. Entretanto, o acompanhamento psicológico é extremamente importante, não só para a criança, também com os pais, que são os membros integrantes dentro desta casa, que também devem ser acompanhados. Porque daqui a pouco começa a idade escolar, pode sofrer o bullying, pode estar retraído, pode provocar um estresse pós-traumático e ter dificuldade em socialização, por exemplo, na primária, quando estão logo completar a idade escolar. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, doutor. Mário Santos. A qualquer altura, o doutor pode ser outra vez requisitado pela sociedade angolana, pelo público que o assiste, para estar aqui conosco. Estaremos sempre aqui para partilhar o pouco que a gente já sabe. Muito bem. Obrigado. E esse pouco já é muito, né? Obrigado. Muito bem. Dr. Kingongo Wavita, ele que é psicólogo e a psicologia social, não tira aquele cidadão de 91 anos de idade. Pois, põe aí o cidadão de 91, não é 19. Troca o número, 91 anos de idade. Este andou a abusar, não, estou a gozar, é 19, são mesmo 19. Andou a abusar sexualmente a prima de 3 anos. Lá em casa, primeiro, meninas não são para relações sexuais. Meninas novas, meninas. A mulher até devia começar uma vida sexual aos 25 anos. É o que se recomenda. Agora, ouça, estou a falar para si. Se você anda a abusar a sua irmã mais nova, sua prima, sua vizinha, e acha que ninguém está a ver, você vai ser também apanhado e vamos pôr a sua cara aqui no video wall. Para já! E menina, se você está a ser abusada, liga, denuncie o comportamento. E agora vamos repreender o comportamento de todos aqueles que abusam menores. Regi, vai! Vamos embora! Agora vamos dar o chicote no chorro. Vai! 91 anos de idade a abusar uma menina de 3. Muito obrigado, Regi, muito obrigado. Você se recorda do caso, nós passamos este caso aqui no programa, da menina no Namibe que foi vítima de um contágio de forma dolosa com o vírus do VIH. O ex-namorado envolveu-se com ela. Contamos esta história. A rapariga ia passar num parque, jardim da cidade, conheceu um rapaz, trocaram os contactos, foram para a discoteca, pós este caso, e acabaram por ir parar na casa do rapaz.
Ela tinha sido alertada pelas amigas que já desconfiavam do estado serológico dele, mas ela achou que fosse só conversa de pessoas que estivessem enciumadas, tinham ciúmes da relação deles. Depois é que já percebeu que tinha sido contaminada. Eu disse aqui no programa que ele havia de ser detido, disse. Afinal já está detido, não está? Benjamin Manuel, boa tarde. O cidadão está detido ou eu bebi café, mas estou a falar à toa? Boa tarde, é contigo. Companheiro Mário, muito boa tarde para si e também boa tarde para os telespectadores da Televisão Pública de Angola. O DIP, Departamento de Ilícitos Penais, a nível do Namibe, conseguiu deter o cidadão que está a ser acusado de ter transmitido o VIH-Sida a uma cidadã a nível da província do Namibe. Este acusado que estava foragido na capital do país. Nós vamos à conversa com o superintendente-chefe Eduardo Luiz, que é o responsável do DIP a nível do Namibe. Como foi possível deter o acusado? Ok, boa tarde. Dizer que das diligências efetuadas pelo Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Namibe, culminou com a detenção do presumível autor do crime de contágio de doença sexualmente transmissível, a cidadã conhecida por Patrícia. Esta altura foi muito difícil, já que a cidadã infectada com VIH-Sida clamava por justiça. Sim, não diria difícil, mas dentro daquilo que são nossas técnicas, foram utilizadas e saíram com sucesso. Neste momento, o cidadão foi entregue ao Ministério Público para a validação da situação carcerária. Nesta altura, sabemos que o DIP mobilizou várias equipas para encontrá-lo em Luanda. Afirmativo. A diligência realizada permitiu então a detenção deste elemento. Fica aqui a garantia de que a justiça está a ser feita, já que a cidadã estava a dizer mesmo que o caso estava a ser abafado. De certeza. Ela de certeza está feliz pelos passos que se desenvolveram em prol da detenção do próprio elemento. E aconselhamos aqui a população no sentido de denunciar aquelas práticas criminais que possam ocorrer nos seus locais, tanto nas residências ou mesmo na via pública, às autoridades para poder devido tratamento. O DIP está aberto para qualquer cidadão? De 24 sobre 24. Está aberto para tudo. Nesta altura, qual é a situação da criminalidade a nível da nossa província? A nível da província do Namibe, a criminalidade está sob controle das forças policiais. Não obstante ter a ocorrência de alguns crimes, mas na sua maioria dos crimes são todos esclarecidos e detidos presumíveis autores, e aqueles que efetivamente não estão esclarecidos, nós temos estado a incitar uma gama de atividades operativas no sentido de descobrir quais são os autores desses elementos para serem chamados à responsabilidade criminal. Exato. Muito obrigado. Aqui as palavras do superintendente-chefe Eduardo Luiz, e aqui as informações de que pelo menos Mário, o cidadão que está a ser acusado de contagiar de forma dolosa com o VIH-Sida, já foi capturado na capital do país, está a esta altura detido e vai ser entregue ao Ministério Público. Mário, o nosso recado é o mesmo: o crime não compensa. Boa tarde. Boa tarde, Benjamin, a partir da cidade pesqueira maravilhosa de Moçambique. Concordo, companheiro, o crime não compensa. Agora, o Benjamin vai continuar a acompanhar essa história. Vai continuar. E vamos ter mais detalhes relativamente a esta história. Um assunto que nós contamos-lhe aqui no programa. Ele tinha abandonado a cidade de Moçambique, fugido para a capital do país. Eu disse que ele seria apanhado. Não vale a pena, meu amigo, não vale a pena. Você até pode esconder-se debaixo da terra, você vai ser encontrado. A nossa polícia trabalha, meu amigo. Já vamos para o intervalo, mas antes de irmos para o intervalo, eu quero pedir a Regi, ponha só o nosso número de contacto. Aí está. Este é o nosso número de contacto. Se vir algum caso no bairro onde vive,
no seu local de trabalho, se vir um caso que configura infração ou mesmo crime, você pode telefonar para o DIP ou pode enviar também para este número de telefone. Pode enviar este número do WhatsApp, é o número de contacto do WhatsApp. Pode mandar fotos, vídeos e, por falar em vídeos, vocês podem também, a partir de agora, começar a enviar vídeos a partir do local onde vocês se encontram. Cabinda, Benguela, queremos ver o nosso país aqui no programa. Façam um vídeo a dizer, olha, nós estamos a ver o Ecos e Factos a partir de Cabinda. E manda. Estamos a ver o Ecos e Factos a partir do Cunene. Manda esse vídeo. Envia mesmo o vídeo, certo? Vamos ter também o trânsito, pode pôr aqui, nós vamos ter daqui a pouco o trânsito, pode pôr aqui as imagens. Maravilha, temos imagens que nos chegam. Este ângulo é maravilhoso. Este, que abriu agora, província da Huila, cidade do Lubango, rotunda da Vozinha, Nossa Senhora do Monte, Lubango, cidade maravilhosa. Olha as imagens, lindas imagens. Vamos deixar-vos com estas imagens e quando regressarmos do intervalo vamos contar a história da rapariga que foi abusada, violada, na verdade, por um grupo de miliantes, satanistas, sem alma, sem coração, na província da Lunda Sul. Que imagens! Eu já regresso. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil kwanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento, disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. A amizade é o que nos une. É o que nos torna mais próximos. É o que nos faz viver os melhores momentos. Dançar o nosso estilo de dança favorito. Mas o que realmente nos liga todo o tempo são os momentos que partilhamos. Em qualquer lugar, temos a melhor conexão. Nem vemos o tempo passar. E é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre. Africell, a melhor rede ao melhor preço. Alô, Luanda. Alô, Sekele. Estamos de volta. Grande show. Aplausos da Saudade. Dia 17 de setembro, a partir das 14 horas, no Espaço Aplausos, para assinalar o 7º aniversário do projeto e o Dia do Herói Nacional. Venha provar o nosso muzongué e dançar da boa música angolana ao vivo, com Socorro, com Lixia, Dengas do Cota Duro, Vozes do Namba, Peça Teixeira, Fly, Baló Januário e Justino Andanga. Dia 17 de setembro, às 14 horas, todos os caminhos vão dar ao Espaço Aplausos na cidade do Sekele. Faça já a sua reserva através dos números 943 62 02 09 992 01 52 27 ou 222 79 01 83. Espaço Aplausos. Mais cultura, mais cidadania. Tá fixe, tá fácil. Com Tá Fácil pode carregar os pacotes Minimax por 7 dias. Uma semana inteira de muita televisão. Tá Fácil Mini 7 dias por apenas 1.120 kwanzas. Tá Fácil Max 7 dias por apenas 2.260 kwanzas. Carrega o Tá Fácil 7 dias nas lojas Zap ou agentes autorizados com recarga eletrônica. Carregar a Zap está fácil. Para mais informações, liga 935 555 500. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva.